Boa noite, gente. Esporte Clube da área nesse dia 23 de junho de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, ative o sininho, vamos juntos. Vamos falar sobre punição do futebol, sobre o que vem acontecendo, principalmente no clássico do Santos com o Corinthians, que tacaram bombas dentro de campo, a torcida do Santos, que o jogo teve que ser terminado com 44 minutos do segundo tempo, uma vergonha que eu acho que acontece por parte da CBF não tomar uma providência com relação a isso. Até quando vai ter isso? Até quando os clubes não vão se unir para poder acabar com isso? Chega disso, né? O torcedor tem que ir no estádio para assistir jogo e não para jogar bomba dentro de campo. Então falta um pouco mais dos clubes se unirem com relação a isso. Ter mais fiscalização quando o torcedor de verdade entrar em campo. Se fiscaliza jornalista, se fiscaliza narrador, se fiscaliza repórter, se fiscaliza quem quer que seja, mas não se fiscaliza para saber se está levando fogos, se está se levando qualquer coisa. Eu acho que tem que se fiscalizar, tem que acabar com isso, porque senão o futebol vai acabar. Dá medo de ir no campo. O torcedor, hoje, para a gente ir em campo, para levar um filho, levar uma família, tá difícil. Porque é difícil até para sair do campo. Então é o seguinte, o torcedor tem que ir no campo para assistir jogo e não para ver essas bárbaras que estão tendo. Amanhã começa a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera que não tenha mais isso. A gente viu isso no jogo do Vasco, que o Vasco perdeu do Goiás também. A revolta da torcida do Vasco, porque o Vasco foi derrotado. Isso não é desculpa para torcedor ir lá quebrar o patrimônio do clube. Quem vai ser prejudicado, torcedor? Vai ser o próprio clube. Então está na hora da CBF começar a olhar isso. Começar a punir com perda de ponto ou até mesmo com rebaixamento. Ah, mas o clube o que vai fazer? O clube tem que observar essa questão. A partir do momento que cada um fizer a sua parte, o futebol brasileiro vai voltar a ser o que era antes, a ter paz dentro de campo. Ah, mas sempre teve isso, mas está na hora de acabar. Principalmente porque a gente é um país pentacampeão do mundo, é um país que tem que ser organizado. Não se vê isso no Japão, não se vê isso na Itália, não se vê isso em lugar nenhum. É só aqui. Então, assim, a partir do momento que começar a organizar, a coisa vai andar. Ah, mas nos outros países tem racismo, tem outras coisas. Tem, mas já está tomando providência para acabar. Já está sendo feito alguma coisa. E aqui, vai ser feito quando? Quando que a CBF vai começar? Quando que os clubes vão começar a acordar que o torcedor de verdade, o torcedor vai no campo para apoiar, não vai para jogar bomba dentro de campo. Porque se aquela bomba pega, no Cássio principalmente, ou em qualquer jogador, poderia atrapalhar. Principalmente os jogadores do Santos, que ficaram assustados após a derrota no Clássico. E o Cássio também, jogadores do Corinthians. Então tá na hora de ter um pouco mais de, sei, se mexer, na minha opinião, a CBF com relação a isso. Acabar, chega, não dá mais. Campo de futebol é para torcedor, não é para bandido, não é para bárbaro ir lá tumultuar. Então assim, eu acho que está na hora do país ser um país mais sério com relação a isso. O futebol brasileiro precisa ver a família dentro de campo e não ver essas bárbaras que acontecem. Ô Casagrande, tudo bem? Boa noite. O que você vê com relação a isso? A punição seria um caminho, né? A gente vê aí, o Vasco foi punido 5 jogos sem mando de campo, não vai poder levar a torcida por causa da bárbara que fizeram depois da derrota para o Goiás, né? E aí o clube acaba pagando por gestões, por erros de lá atrás. E quem está levando o prejuízo agora é o Vasco, porque o torcedor foi lá, quebrou o patrimônio do clube, jogando bombas. Eu acho o seguinte, se tem que protestar no CT do clube pacificadamente. Quem são os culpados? Os dirigentes dos clubes que não sabem planejar os times, não sabem montar elenco. A temporada é grande, tem que se trazer.
Não se pode fazer loucuras como fizeram lá atrás. Isso tudo vem acarretando para que os clubes possam ficar quebrados e não tenham condições de montar seus times. E com isso gera revolta da torcida. Casagrande, o que você vê em relação a isso? Como acabar com isso? Eu acho que perda de ponto e rebaixamento é a solução. E você, boa noite. Eu acho o seguinte, né? Com relação a isso, há muito tempo isso acontece e nada acontece. Então é o seguinte, o brasileiro hoje passa por um momento totalmente difícil, né? Então a gente não consegue ir mais no campo de futebol por causa das bárbaras que estão acontecendo. Então está na hora do torcedor e do próprio dirigente tomar vergonha na cara e partir para cima disso e começar a ter um pouco mais de fiscalização de quando entra no estádio. Por que não tem isso? Então é o seguinte, está na hora, se quiser, que o torcedor, o verdadeiro torcedor, volte ao estádio, porque senão não vai ter condição, vai ser difícil. E isso que acontece com relação aos clubes estarem nessa situação é más gestões. Então está na hora dos torcedores começarem a entender que campo de futebol é para assistir jogo e não para ir tumultuar. E quem tem que fiscalizar? A CBF tem que ter um pouco mais de boa vontade com relação a isso. Tem que olhar antes do cara entrar dentro de campo, do torcedor assistir o jogo. E não deixar entrar com bombas, entrar com o que quiser. Não vai entrar no jogo, não vai assistir. Então é o seguinte, é para ir, mas tem que ser fiscalizado. Chega de tumulto, chega de problema. E acho que o Vasco mereceu a punição. Eu acho que a partir do momento que o clube levar uma sanção de perdas de ponto ou até mesmo rebaixamento, o torcedor de verdade vai começar a entender que isso está prejudicando o clube. Então está na hora realmente de o torcedor se tocar e a CBF também. Essa é a minha visão. Eu também acho. Comenta aí, gente, o que vocês acham com relação a acabar com esse tumulto, com essa sacanagem que vem acontecendo? Qual que é a solução? Minha solução é perda de ponto e rebaixamento. E vocês? O que vocês acham com relação a isso? Deixa um like e tamo junto. Vai começar a 12ª rodada amanhã, hein? Um abraço.